contar para você hoje um pouquinho mais de como é que eu faço para ter ideias, como é que eu faço para fazer todos os projetos que faço todos os dias, porque todos eles, sem exceção, sempre existe uma história por trás. E para mostrar melhor como é que eu conto essa história, como é que são essas histórias, mostro aqui para vocês. Vários já conhecem, né, o meu livro, Chá das Fadas, que escrevi assim que entrei na Círculo. Foi um livro todo de amigurumi, são todos bonequinhos que criei a partir de uma história, de uma pesquisa. Não é assim à toa, como é que eu faço para ter uma ideia? Não, existe uma história que eu pesquisei para chegar à conclusão e fazer esses personagens aqui. Muita gente sabe que entrei no artesanato a partir da papelaria. Comecei a dar aulas numa plataforma de ensino muito famosa na época, era praticamente a única que existia, hoje tem várias outras incríveis também. E foi lá que me convidaram, a partir dos meus livros de desenho de moda, que eu havia escrito na época, né? Porque eu tenho 4 livros de computação gráfica e o meu 5º livro foi esse de crochê. E aí eu falei assim, mas você sabia que eu também sei trabalhar com papel? Quando eu entrei nessa empresa, né? Trabalhei para essa empresa, né, de ensino online. Aí eu falei, a pessoa falou assim, não sabia. Eu falei, então, se você quiser, eu posso dar um curso de papelaria. Eu posso dar cursos ensinando como criar embalagens. Porque antes do artesanato, eu trabalhava com computação gráfica. Na verdade, ainda trabalho com computação gráfica. E nessa época, eu havia conhecido as máquinas de corte e resolvi oferecer esse trabalho. Não fazia a menor ideia na época, né? Aí fui atrás de pesquisar, né? Quais eram as formas, como que a gente fazia para usar o papel, para cortar o papel. Mas eu falei, bom, se eu sei desenhar no computador, eu vou saber fazer isso também. E assim começou, né? Eu comecei no artesanato e deixei para trás o meu trabalho na área de moda, que eu era designer, trabalhei muitos anos nisso, até por isso escrevi os livros, né? Os meus livros são dedicados à moda e quero mostrar para vocês um pouquinho mais dessa história. Brilhando entre flores e orvalho, fadas e pequenos animais guardam os segredos da magia celta. É com essa inspiração que vamos criar peças de decoração trabalhadas em papel. Sou Elá Camarena, designer e artesã, proprietária da Hatawata Design, e estou aqui para ensinar tudo sobre bonecos de papel, o Chá das Fadas. Nesse curso, o aluno irá aprender 7 peças, entre elas uma bruxinha cozinheira, um ratinho, uma joaninha, um suporte de doce e também um lindo convite. O aluno vai aprender a pensar o projeto através da pesquisa, conceito de design até a montagem artesanal. São técnicas diferentes para criar folhas e flores realistas com pintura à mão. Mergulhe também neste universo e aprenda a inovar o mercado de festas. Cheguei na livraria e um dos primeiros livros que me chamou a atenção foi este. Bruxas celtas, não é a mesma bruxa da Idade Média, são as bruxas celtas, né, da Lady Miriam Black. Li o livro todinho para entender de onde vem essa história, não apenas... Claro, você não precisa ler um livro inteiro, esta é a minha forma de ter ideias. Fui anotando e fui vendo, né, aqui as passagens mais interessantes, o que eu achei naquilo que poderia me dar ideias, entender de onde vêm as fadas, quem são as fadas. Este foi o lado histórico para entender as fadas e para poder falar sobre fadas. Este foi o primeiro livro que comprei. Outro livro que comprei também na mesma época foi este livro, que ele foi inspirado em 2 meninas que alegam ter visto fadas no início do século XX. Elas disseram que fotografaram as fadas. Aqui tem algumas fotos.
na época foi muito questionado, mas as pessoas acreditaram que realmente elas tinham visto as fadas. E ele é desses livros incríveis, olha isso, que maravilhoso. Essa foi uma das formas também para eu ter as ideias para fazer na época eu fiz o curso, né? Eu criei um curso para fazer os bonecos de papel, e este também foi um dos livros que comprei para minha inspiração. Veja que na época, apesar de ser papel, eu estava pensando em fazer os bonecos de papel, criar esse mundo de fadas. E este foi também, né? Este livro também foi uma das minhas formas de inspiração. Estou contando isso porque é bastante comum para mim comprar livros ou pesquisar na internet, sempre vai ser bacana. Mas é importante também você sair um pouco, né, da frente da tela do celular, da tela do computador, olhar livros, olhar revistas, olhar a cidade. Olha isso aqui que lindo, né? Então, este foi um dos livros, né? Este, junto com este outro livro aqui, que fala sobre as bruxas celtas, foram os que foram me dando esses caminhos, que foram me mostrando quais seriam os caminhos para criar, naquele momento, alguns elementos, algumas peças em papelaria para criar o curso, que foi a primeira vez que falei sobre fadas. A primeira vez que criei personagens, eles foram em papel. Depois da minha pesquisa, da leitura desses livros, de alguns filmes que assisti também, comecei a imaginar, a partir dessas imagens, dessa pesquisa, comecei a imaginar quais seriam os elementos interessantes para o Chá das Fadas. O Chá das Fadas, primeiro, que fiz em papel. E aí imaginei aonde as fadas poderiam tomar chá, aonde elas poderiam beber água, comer. E aí eu fiz esta folha, que era o papel branco, eu pintei com aquarela, recortei na máquina de corte, e o molde eu peguei de uma folha mesmo de plátano. Peguei a própria folha e fiz o molde dessa folha. E aqui eu costurei dessa forma, dando a ideia de que as fadas fizeram essas costurinhas aqui para formar aqui um potinho para elas poderem usar. Tem um filme que eu assisti também, que conta a história das duas meninas que viram as fadas, né, que fotografaram as fadas. E nesse filme tem um jardim de rosas. E aí eu também fiz esta xícara, né, como se fosse uma xícara, e pintei também com aquarela. Era um papel branco, pintei, porque nessa época eu já tinha feito vários projetos em papelaria e eu não queria usar papel com desenho de ninguém, eu queria que o desenho fosse meu. Portanto, eu comprei papel branco para aquarela, aí eu ia enrolando assim, ó. Descobri quando você molha o papel, depois ele seca, ele fica bem durinho, e pintei tudo com aquarela. Também com a ideia, né, do Chá das Fadas. Neste caso aqui, eu fiz a rosa, como se fosse a xícara do chá. E aí, é claro que tem as fadas. Olha, aqui eu já comecei a usar cílios postiços, tá vendo? E comecei a fazer as fadinhas. Na época, eu não fazia a menor ideia de como fazer esses bonequinhos, gente. Eu não sabia mesmo. E aí, a partir da técnica de mulagem que aprendi na faculdade, que é modelar direto no manequim, eu modelei, tá vendo? Ela tem calcinha. O sapato dela era como se fosse uma folha, também costurada pela fada, tá vendo? O cabelinho, fiz também tudo de papel. A rosa, novamente, referência ao jardim das meninas. E assim eu fui criando todos os personagens. Tenho aqui uma joaninha muito louca, que também fiz, inspirado nisso. Essas peças estão guardadas, quero dar uma arrumadinha, ajeitar e colocar em quadrinhos. Inclusive, essa joaninha, daqui a pouco eu vou mostrar, ela aparece de novo no meu livro quando eu decidi falar sobre Chá das Fadas, só que no crochê. Aqui novamente, tá vendo? Ó, eu repito a florzinha. Então esses foram os bonequinhos. E é claro, é óbvio que tenho o Lute. Este foi o primeiro bonequinho que fiz para falar do Lute. Esse é o Lute Fortune. Já vou contar de onde vem essa história também. E eu queria que ele tivesse um guarda-chuva, também feito de flor. Aí o dente de leão.
E aqui também, olha só a bermuda que fiz pra ele, o shortinho, né, que fiz pra ele. Ele tá aqui com um casaco, né? E também, sempre com a ideia de que foram as fadas que fizeram. Tem tudo envelhecidinho, rasgadinho, tá vendo? Amassadinho. Essa sempre foi a ideia desse projeto. Fiz também vários bonequinhos, ó. Esse daqui, inclusive, tá vendo? Ele acendia, é um vagalume. Acabou a bateria, né? Eu tenho que desmontar o bonequinho. Mas na época que eu fiz, ó, tem até um botãozinho, tá vendo? Pra acender como um vagalume. E fiz também sereia, olha, toda articulada. Todos os papéis foram pintados à mão. Fiz as asas com plástico, pintei com esmalte. Tô mostrando isso porque, gente, tudo isso aqui é uma fada, né? Essa daqui ela ficava no rio, essa era a ideia. Olha só que bacana, não é legal? Eu acho o máximo. Isso também é importante, né? Eu me divirto fazendo tudo isso. E essas ideias são ideias que vão sendo elaboradas, vão sendo criadas a partir de repertório. Claro que também eu adoro brinquedo, isso ajuda bastante. Mas você fala, como é que você chega nessa ideia? É um exercício constante, um exercício diário. Olha a cabeça dela, tá vendo? É uma flor que encaixou na cabeça. E tudo isso eu fiz, todos esses bonequinhos, eles foram as minhas primeiras ideias para falar do Chá das Fadas, da minha criação. Que depois, alguns de vocês, né, tem pessoas que já até compraram o meu livro, que eu transformei esses bonecos em crochê. Quando eu fiz o Chá das Fadas em papel, depois eu sempre pensava, quero transformar isso em crochê, quero transformar em crochê. E foi assim que eu fui criando depois, a convite da Círculo, quando eu tive a ideia de fazer o livro, e eles falaram, não, esse livro eu quero que seja aqui por nós. Eu falei, claro, sem dúvida, que eu tava doida já para colocar as mãos no fio amigurumi, porque só esse fio teria as cores que eu precisava naquele momento para poder criar todos os personagens. Então aqui a Daulag, a primeira Daulag foi esta, em papel, e depois eu fiz ela na minha versão em crochê, né, um crochê mais clássico que eu digo assim, né, não tão, vamos dizer assim, irreverente, né, como essa daqui com óculos, né. Eu acho muito bacana, eu acho muito legal essa fadinha aqui, eu acho bem bacana, bem divertida. Olha, tem a parte de baixo da asa, tá vendo? E eu faço isso olhando o bichinho. Eu não vou olhar, eu não acho que vocês encontrem um bonequinho de papel parecido com esse. Porque eu fiz esse olhando para uma joaninha. Assim como fiz esta joaninha de crochê também olhando para uma joaninha. E quando eu fiz o lute, este aqui, né? Este foi o primeiro lute. E este foi o lute versão crochê. Até penso em fazer um lute nesse mesmo estilo aqui, que eu achei ele muito bacana, tá vendo? A haste aqui é como se fosse um cetro dele, né? E aqui o dente de leão. E aqui eu tenho a minha versão em crochê. Eu sempre quis mostrar pra vocês as duas fases, né? Vamos dizer assim, do Chá das Fadas. Este que eu tinha a xícara feita de papel inspirada numa rosa, e aqui a xícara do chá já feita em crochê, que aí eu não fiz. Eu até tentei fazer essa rosa, mas na época que eu escrevi o livro eu achei muito complicado crochetar as pétalas, porque aí eu sempre penso, né, outra pessoa fará essa peça. Eu faço, né? Meus projetos são todos feitos para que vocês reproduzam. E na época eu achei muito difícil. Não tinha a experiência que tem hoje, é claro. As coisas mudam, a gente aprende, descobre novas técnicas, aprende com todo mundo, sempre, né? E na época eu não conseguia imaginar essa pétala aqui de crochê. Ainda era um pouco começo para mim no amigurumi. Portanto, fiz a xícara de crochê de uma forma mais tradicional. Mas quis mostrar para vocês que existiu uma xícara anterior do Chá das Fadas e que depois no crochê eu transformei ela numa forma mais tradicional de xícara. Como contei,
quando fiz o Chá das Fadas em papel, foram aqueles 2 livros que me deram as ideias. Quando decidi fazer o Chá das Fadas em crochê, eu falei, preciso de uma nova história, preciso de algo diferente para poder contar a história de uma outra forma, que seria, nesse caso, com os fios. E foi com este livro que comprei, assim que eu comecei a reescrever a ideia, né, da minha história do Chá das Fadas, que eu comprei. Ele é da editora Senac, que amo de paixão, que inclusive publicou meus livros de computação gráfica, que eu comecei a estudar e descobrir o Robert Fortuny, que foi um inglês que trouxe o chá para o Ocidente. É uma história muito bacana, eu não sabia disso na época, porque eu não havia lido ainda a respeito disso. E com este livro, eu dei o nome para o ratinho, porque quando era em papel, ele não tinha nome. Quando eu li este livro aqui, eu descobri, poxa, aquele meu ratinho, que foi este aqui em papel, agora ele tem um nome. É o Robert Fortuny, que aqui no caso eu coloquei Lute, rato em gaélico, Lute Fortuny. Essa foi a minha ideia para fazer, né, o Chá das Fadas em crochê. E esse livro é lindo, 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 lindo. Vale muito a pena, se vocês quiserem, é da editora Senac. A história é maravilhosa, é muito bacana. E foi o livro, junto com os outros 2 livros, que me deram todas as ideias para fazer a segunda forma, né? A segunda forma de falar, de contar o Chá das Fadas, para criar a segunda forma de apresentar para vocês o Chá das Fadas, dessa vez em crochê. Ah, eu preciso mostrar em crochê quem é que fazia o chá. Essa daqui, ó, pus até uma colherzinha. Essa colher foi esculpida, meu marido esculpiu ela pra mim em madeira balsa. Ó, tá aqui com algumas florzinhas do dente de leão. Essa é a fada que fez o chá na minha versão papelaria. E foi assim, com esses personagens, a partir destes livros que mostrei para vocês, que fiz uma primeira versão do Chá das Fadas e a segunda versão que fiz em crochê, que está aqui no meu livro, Chá das Fadas, que ainda deve ter alguns exemplares à venda. Olha aqui o Lute. Porque assim, esse livro teve apenas uma edição e não terá a segunda edição. Todos os livros hoje estão com a Círculo, então... Com a Círculo não, estão com os lojistas, né? E assim, se você tiver interesse em comprar, não sei mais se tem esse livro. Até perguntei hoje se ainda tem algum estoque do livro, porque agora é edição limitada. São apenas os livros que a Círculo comercializa a partir dos lojistas que adquiriram esse livro. Ele é todo feito de bonequinhos em crochê. Tô contando isso pra vocês, por quê? Pra você, por quê? Porque você fala, ah não, mas tem que fazer tudo isso. Não, não precisa fazer tudo isso. Na verdade, se você der uma olhadinha aqui no meu canal, eu tenho alguns trechos onde eu explico o método para ter essas ideias. Fico triste porque dificilmente as pessoas acreditam. Infelizmente, muitas vezes a pessoa quer a receita direto, sabe? Que é bacana? Claro que é. No site da Círculo tem mais de 5.000 receitas. No meu blog você tem um monte de receitas. Mas dá uma chance, dá uma chance de você olhar como é que eu ensino a ter ideias, veja esse vídeo, veja como é que eu fiz também. É um universo tão rico, tão interessante, tão divertido. Cada vez que eu começo a criar uma coleção, que eu pesquiso, que eu vou atrás de informação, tudo isso é tão, mas tão maravilhoso, tão incrível, tão delicioso. Eu acho impossível eu pensar em criar uma folha dessa se você falar, mas é simples. Sim, é simples. Mas ela foi a partir de uma pesquisa maior que fiz. Hoje penso talvez em transformar isso, papel é mais fácil que crochê, não tenho a menor dúvida. Mas eu ainda tenho um repertório imenso sobre fadas que a qualquer momento posso retomar essa ideia. Ou seja, quando você faz uma pesquisa de verdade,
você se inspira na história, em textos, não apenas naquilo que você vê na internet, o teu trabalho vai ser diferenciado. Com certeza, ele vai ser diferente da maioria. E sabe o que isso significa? Que você vai poder pôr o seu preço. Vão copiar? Vão, assim como copiaram e copiam muitas coisas que eu faço. Só que no meu caso, eu estou numa empresa e a minha missão é justamente dar ideias. Esse é o meu trabalho. Mas se você está aí e você quer assim ter um preço bacana, poder vender e falar, não, fui eu que fiz, essa ideia foi minha, com certeza vai ter um valor diferente, um preço diferente, por ser autoral, por ser uma ideia sua que você não pegou pronto na internet. É errado pegar pronto na internet? Claro que não, não é errado. Desde que seja uma receita realmente gratuita ou que você comprou essa receita, lembrando sempre de direitos autorais, isso é importante. Não é errado, até numa live no IGTV, que está no IGTV da Círculo, eu coloco exemplos de pessoas que criam, né, que a partir de referências, e também de pessoas que recriam a partir de bases prontas, e também está certo. Sabe qual é a diferença? Conte a sua história. Sejam bases prontas, sejam bases de crochê, que estou falando de amigurumi, criadas por você. Conte a sua história. É divertido, é uma delícia. Para mim é difícil parar de crochetar, porque na verdade assim, eu quero estar sempre contando as minhas histórias. Há quem diga que já fiz alguma cópia. Sei lá, se fiz, não sei, porque eu estou sempre muito dedicada às minhas ideias, ao que eu penso, tá certo? Espero que tenha gostado desse vídeo. Aproveita, curta, compartilhe, se inscreva aqui no meu canal e aproveita para dar uma olhadinha em todos os vídeos que tem aqui. Faço todos com imenso carinho. Vou amar que façam meus bonequinhos. Vou amar também que usem as bases dos meus bonecos para fazer os seus bonecos, para contar a sua história. E aproveita, dá uma olhadinha nos vários vídeos que tenho aqui, onde falo sobre criatividade, tá bom? Beijo grande. Detalhe, toda terça e quinta tem vídeo aqui. Todas as terças, sempre crochê, bordado ou tricô. Na maioria das vezes, crochê, tá bom? E de quinta-feira eu me dou a liberdade de falar de outros assuntos, obviamente sempre relacionados de alguma forma com o nosso trabalho principal, que é o crochê. Beijo grande e agora sim, até o próximo vídeo. Beijo, tchau!